Boa noite, galera. Estamos no ar. Mais um Apelão Podcast, mais um React Show. Tô aqui no ar, Fábio Mamute na voz, estagiário, o eterno Verbete. Boa noite, filhão. Seria o contrário, seria Verbete, o eterno estagiário. Fala, galera, boa noite. Aquele procedimento padrão, né? Se vocês puderem, não foi incômodo, se inscreve no canal, deixa o joinha, dá um like, entendeu? Compartilha o nosso vídeo, comenta. Esse react que a gente vai apresentar a vocês, a gente gostaria muito que vocês participassem comentando, porque é um assunto polêmico e é uma coisa que está acontecendo agora. Então, galera, antes de qualquer coisa, só para ter um breve contexto, né? Ontem, dia 8 de janeiro de 2023. Isso. Por volta de... Bom, que a gente soube... o dia inteiro praticamente. porque a gente soube do Pega Pra Capar umas 4 horas da tarde. Por aí. Mais ou menos por aí que eu soube, que me ligaram falando, Fábio, tá acontecendo algo aí em Brasília e eu quero ouvir tua voz. A gente ontem não comentou nada, aguardamos o decorrer das horas, até para ver o que poderia acontecer, porque começa as famosas teorias da conspiração, né? Disseram que os caminhoneiros iriam parar, disseram que ia ter outras manifestações pelo Brasil, depois disseram que o Exército, a Marinha Aeronáutica já estavam para iniciar a ação do artigo 142, que era o que o pessoal queria. Enfim, tem um monte de suposição, um monte de coisa acontecendo, um monte de informação sendo dita que a gente não sabe, na verdade, o que é e o que não é. Entendeu? Tem muita coisa rolando na rede social. Então, nós esperamos até hoje para poder hoje fazer uma análise em cima do que aconteceu, né? Do que vai acontecer, do que pode acontecer, a gente não sabe. A gente está aqui coletando informações para depois poder trocar ideia e tentar levar para vocês uma explicação do que está acontecendo da melhor forma que a gente conseguir também entender, né? Porque tá confuso de entender o processo em si. Fala, estagiário. Eu acredito que essa situação toda, ela vai trazer, ela já está trazendo um assunto em pauta, um assunto para discussão, a âmbito nacional e até internacional. É um assunto que eu não vejo ser discutido há muito tempo e agora parece que com essa situação que aconteceu ontem, parece que esse assunto vai ganhar muita força no Brasil inteiro e internacionalmente também. Mas vamos assistir aqui, você já sabe do que se trata, né? Vamos assistir aqui um breve compilado. O vídeo oficial. Um breve compilado da TV Senado. Da TV Senado, entendeu? Assim, não é um vídeo de pessoal que gravou lá na hora, que tipo assim... Eles juntam vários videozinhos, várias gravações e tal. Sim, mas é um artigo oficial do governo. Sim, é a TV Senado. Então, vamos assistir aqui. É um vídeo pequeno, só para ter um contexto. As invasões aos palácios dos três poderes. No Supremo Tribunal Federal, todo o plenário foi destruído. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? No Palácio do Planalto, um dos acessos foi pela rampa principal. Esse vídeo mostra um policial sendo agredido na área. Confusão também no Congresso. Lá fora, as áreas das cúpulas e o gramado foram tomados e as forças de segurança tentaram de cima controlar a situação. Dentro do prédio, mais destruição. Tá parecendo um presídio. Cuidado aí, hein? Tá cheio vidro agora, pô! Salão Verde. Salão Verde. Sobrou do Salão Verde. Olha aqui. Isso aconteceu ontem, né? Como a gente falou aqui a data. E aí? O que você acha? Assim, cara, então, eu ontem, muita gente me procurou, né, cara? O pessoal queria que eu comentasse a respeito da questão. A gente tem que fazer, primeiro, uma tentativa de fazer mais uma leitura do que está acontecendo no Brasil. Né? Existe uma grande parte do Brasil que não aceita a eleição, né, a validação, né, da eleição do Lula. Né?
tem uma galera muito grande, praticamente metade do Brasil. Isso se refletiu nas eleições lá, 49, alguma coisa, né? 50, então assim, é mais ou menos meio a meio do Brasil em relação à porcentagem da eleição. Só que, dessa galera que foi contrária, tem uma outra parte, né? Não são todos, uma pequena parte, talvez, que além de não estar satisfeito com a eleição do Lula, né? Não quer aceitar que ele governe. Né? E tem uma série de situações a serem discutidas a respeito disso. Vamos lá, vamos ser breve, porque isso aqui é um react, para também não perder muito tempo. Eles entendem que as eleições foram fraudadas. Né? Essa galera que está na rua aí agora, aí manifestando, entende, né, por motivos que eles têm lá, enfim, nas suas discussões, que a eleição teve fraude, que houveram, né, nas urnas modificações que fizeram com que o Lula vencesse. Eles entendem que fazendo esses tipos de movimentos podem cutucar as Forças Armadas para que eles assumam o papel de como é que se diz? O papel de governo, né? Que eles assumam o governo, como se fosse um golpe, né? Eles dizem que querem invocar o artigo 142 e querem fazer democraticamente com que o governo, com que as Forças Armadas assumam a função do governo. Então, está essa questão. Aí, e tem mais outros motivos, mas talvez não sejam tão... Cara, eu acho que todo mundo já entende do que se trata aquilo. Né? Então... Eu acho que o importante aqui não é nem... Porque assim, vamos lá, o que aconteceu ali, o que a gente vê nessas imagens e o que está sendo noticiado em tudo quanto é veículo de imprensa, fica claro, aquilo ali é uma mistura de atos de vandalismo, atos de violência, atos de agressão, então até que no vídeo você vê a galera agredindo um policial, pô, o cara tá lá cumprindo o dever dele. Não, sim, eu não cheguei nisso, eu tô falando as motivações que levaram o pessoal a chegar a ir pra rua, né, a fazer esse ato. Isso aí é muito... E tem outras motivações também. Tem gente dizendo que tem gente bancando tudo isso. Óbvio, com cara. Interesses que não são, entre aspas, interesses para muitos desses que estão aí, patriotas, né? Não são interesses apenas em libertar a pátria do possível comunismo ou não aceitar a eleição do Lula. Tem dinheiro envolvido. Óbvio que tem. A gente não, mas o problema é provar tudo isso. Claro, mas ninguém é idiota, conspiração se desenrolar. Vamos ser realistas. O cidadão brasileiro, o que ele está fazendo agora? Está trabalhando, irmão. Está correndo atrás. Ele não vai comer picanha, que foi prometida para ele. Ele está vendo aí tudo aumentando, impostos aumentando pra caraca, valor das coisas tudo crescendo, o salário não acompanha, entendeu? Ele está trabalhando. Agora, a galera que está lá fazendo essa maluquice toda, porra, deve ter ali alguns ali que realmente acreditam que aquilo é em prol da nação. Pode sim, pode ser que tenha sim, cara. Mas nada vai justificar você vandalizar um patrimônio que existe com o teu dinheiro, cara. Não faz sentido. Mas vamos lá, qual era o... Sentido faz, cara. Sentido faz. Se não fizesse sentido, eles não teriam feito, né, cara? A questão é que cada cabeça é uma sentença, né? Mas eu acho que o mais importante nem é isso. Talvez não faça sentido para nós, ou para você, ou para mim. Mas às vezes faz sentido para quem acha que não tem mais nada a perder. Sim, essa é a questão. Sim. O cara chegou a um ponto em que então, é tudo ou nada, né? Os discursos que eu tenho ouvido, cara, essa galera aí, que tá na rua aí, que a maioria, não tô dizendo em relação a ontem, mas a maioria que vem tido, né? Que eu venho acompanhando estar na rua são famílias. Eu vejo idosos, eu vejo mulheres com crianças, ficar empurrando carrinho de bebê, acampadas com crianças. Eu não estou falando dessa galera de ontem. Mas o grito desse pessoal que eu vejo, eles acham que o Brasil pode virar uma Venezuela. E que tudo... mas é uma idiotice também, né, Fábio? Porra. Cara, então... Não é assim. Eu não consigo... Eu tenho muito zelo em falar algumas coisas. Por que acontece? A real é que a gente não sabe o que vai acontecer. Fábio, você é a favor disso? Não. Fábio, você acha que isso vai melhorar o nosso país? Não. Fábio, você acha que talvez seja um caminho
parecido com esse, que algo possa acontecer? Não sei se... Porque a real cara, se não tiver ao longo da história, a gente tem que pensar muito as palavras que vai usar. Mas ao longo da história, as grandes evoluções nos países, que hoje nós chamamos de países evoluídos, né, de Europa e América do Norte, lá os Estados Unidos, para eles serem o que eles são hoje, tiveram Passou por isso tudo, cara. Passou por isso tudo. É por isso que historiadores hoje, quando vão falar do Brasil como democracia, classificam o Brasil como democracia jovem. Então, eu tô te porque falando. vai passar por muita coisa ainda. Então, aí a gente fica aqui nesse termômetro, nessa balança do que talvez funcionaria ou não, a gente não consegue, eu não consigo mensurar, porque eu não sei o que está dentro do coração dos nossos políticos quando eles veem tudo isso. Se eles pensam que vão mudar ou se... É complicado pra caramba. Eu tô falando em relação ao que eu ouço das pessoas. Vamos lá, vou lá atrás. Pro cara que entende que é tudo ou nada, que acabou, que agora o comunismo vai ser implementado e o que o Brasil vai virar Venezuela, pra ele é válido, irmão. Sim, entendeu? Tem os dois lados. Agora tem as duas vias de interpretação. Pois é, agora... Mas eu acho que tem algo aí que talvez foi até o que motivou esse react, que é o seguinte, cara. Fica claro, para mim pelo menos, que o que aconteceu ali ontem foram atos de vandalismo e de violência. São crimes claro. tipificados e estão na nossa Constituição. Tudo isso é tipificado. Crime ao patrimônio público e 1 milhão de outras coisas. O que eu estou vendo ali, que é uma coisa que me chama muita atenção e até certo ponto me deixa intrigado, para não dizer assustado, é que eu estou vendo... sem citar nomes, né? Mas tem um veículo de comunicação aqui no Brasil que está fazendo uma propaganda massiva sobre esses acontecimentos e classificando os atos como terrorismo e as pessoas como terroristas. E isso me deixa com a pulga atrás da orelha, porque quando você classifica um indivíduo ou um grupo de indivíduos como terroristas, cara, esse indivíduo perde os seus direitos de cidadão. Ele perde o direito à defesa. Entendeu? E é uma coisa muito complicada. E o que nós vemos ali... Bom, vamos lá. A gente tem uma leitura, A gente cara. precisa entender o que a Constituição brasileira entende como terrorismo. Né? A questão é o que a Constituição entende e o que uma leitura de mundo entende. Porque no que é referente a direito, sempre há a interpretação, né? Pois na época do governo da Dilma, né, Foi na época dela. Teve uma... A nossa Constituição... Uma adição, né? Um aditivo, não sei se a palavra é essa na Constituição. Não, na verdade foi o seguinte, a respeito disso. A nossa Constituição, ela sempre teve um inciso, um parágrafo pequeno, que citava terrorismo, mas não tinha especificações. Aí no governo da Dilma, todo o processo político, todo o processo democrático, foi feita uma medida ali para adicionar as informações inerentes a isso e para tipificar o crime, as causas, consequências, punições, etc. Ali existe uma, não sei se a palavra seria essa, uma tipificação do que é o terrorismo. Uma tentativa de exemplificar o que seria o terrorismo. Não é exemplificar, não. É definir o que é terrorismo, quais são os atos que compreendem isso e as punições para cada um desses atos. Está ali descrito. Acho que isso aí é um norte. É o norte do Brasil, cara. O Brasil tem isso. Então vamos dar uma olhadinha nisso, para a gente não ficar também... falando besteira e tal, né? Agora, numa leitura... Vamos ver o que a Constituição diz, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. O que a Constituição brasileira fala sobre o terrorismo? Galera, é um texto grande, são 3 folhas, isso está na nossa Constituição. Então a gente vai ler aqui... Vamos no artigo 2. O básico. O terrorismo consiste na prática... Não, peraí, só para justificar. Isso aqui é o seguinte, é uma lei número 13.260, de 16 de março de 2016, que regulamenta o dispositivo do inciso blá, 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 blá. Aquilo que a gente estava falando antes. Existe o inciso da Constituição, e então foi feita essa lei para poder tipificar tudo referente a... Que até então não tinha, porque a nossa Constituição tem 200 anos. Aí vamos lá. Artigo 2. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião,
quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Aí embaixo ele vem Os atos quais exemplos, são os né? atos, né? Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Atende-se a essa observação. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meios de comunicação de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias e rodoviárias, hospitais, blá, 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 blá. Parágrafo 5º. Atentar contra a vida ou integridade de pessoa física. Física de pessoa. Física de pessoa. 2 pontos. Aí a questão é, né, cara? Temos uma ideia do que a nossa a Constituição questão está é falando. colocar isso em prática e fazer com que se de fato delimite o terrorismo em cima disso aqui. É questão jurídica, né? Sim, sim. É muito complexo, porque isso aqui, se você colocar lá como tentativa de homicídio, atentar contra a vida ou integridade física de... você tirou lá o artigo. Mas assim, para taxar, atentar contra a vida ou integridade física de pessoa. Olha lá, o artigo 3. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoal à organização terrorista. Aí, beleza. Realizar atos preparatórios de terrorismo. Aí tá bem nítido. Sim. Mas tem coisas que ficam meio assim, que se o cara chegar hoje e taxar como terrorismo... Complica, cara. Complica porque vão ter crimes que são, para nós, entre aspas, muitas aspas, de naturezas, nunca é normal, mas cotidianas, que você vai começar a chamar de terrorismo. Quer ver um exemplo, cara? Por exemplo, o que aconteceu ontem, pelo menos, galera, nos comentários, nos corrijam se a gente estiver falando besteira aqui, mas até então, o que eu vi, pelo menos, eu vi agressão, pessoas batendo lá no policial, né? Você quer ver um exemplo? Rapidinho, sem te cortar. Quando houve aqueles black bloc... Não, eu vou chegar lá, ninguém chamou de terrorismo. Eu vou chegar lá, então. Ontem, o que eu vi nas cenas, né? Não estou defendendo, não. Sim, mas... É crime, tá errado. Ontem, o que eu vi nas cenas? Agressão, depedração de bem público, vandalismo. Isso você viu nas manifestações... Isso eu vi manifestações com bad... passagem... Isso eu vi manifestações com black bloc, isso eu vi em situações de tomada de terrenos de MST, de Movimento Sem Terra. Isso eu vejo quando acontece alguma incursão policial em alguma favela e o traficante manda a população ir pra rua tacar fogo em ônibus. Isso a gente vê diariamente, cara. E nada disso tudo é terrorismo. Então, se o que aconteceu ontem for de fato classificado como terrorismo, abre um precedente muito bizarro no Brasil. Mas até que seja todo mundo terrorista, aí abre precedente para ter outro tipo de punição, julgamento e enquadramento da lei enquanto ao terrorismo. Porque o terrorista não é tratado, né? Até porque isso é novidade no Brasil, né? Agora, sei lá, eu acho que é muito complicado, cara. Porque, por exemplo, nós temos aqui um exemplo das Torres Gêmeas. O Rio de Janeiro é uma cidade em estado de terrorismo. Cara. Se o terrorismo for apenas a ideia de você impor uma situação de terror, cara, o carioca vive em terror diariamente. Dia e noite. Você acorda com tiroteio, dorme com tiroteio e vai na padaria com medo de ser morto ou assaltado. É bala perdida, é caveirão, é fuzil, Sabe, galera, assim, é só pra vocês terem uma noção, né? A gente não tá aqui falando que é ou que não é. A gente tá colocando o seguinte, nós lemos aqui uma parte da nossa Constituição que exemplifica e delimita o que seriam atos terroristas. Você que está em casa, você acha que é terrorismo aquilo que aconteceu ontem? Você acha que é? E você acha que para o nosso país, de fato, melhorar, para que o nosso país mude, de fato, esse tipo de ação que aconteceu ontem, não estou aqui levando em consideração se isso é certo, errado, se é bonito ou feia. Claro. Eu estou levando em consideração a história da humanidade, onde as maiores evoluções, infelizmente, as maiores revoluções e as maiores transformações foram derivadas
de guerras, de guerras, de situações assim. De situações assim. Então vocês acham que esse tipo de manifestação é algo que pode ser, por mais que criminoso, ruim, aparentemente, assim, logo de cara, danoso e papapá, mas isso pode ser daqui a um futuro, seja algo bom, e que a gente olhe para trás e fala, pô, aquilo aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Ou, pô, que droga que aquilo aconteceu. Ou e isso pode desencadear ainda outros fatos que possam ainda vir a acontecer, né? E que talvez façam com que isso se torne uma bola de neve, né? Que vai crescendo a cada dia e a gente não sabe onde isso vai dar. E também tem a questão aqui de interesses políticos, porque se você for fazer uma análise um pouquinho só mais aprofundada sobre o assunto terrorismo internacionalmente, você vai perceber que existe um aspecto político muito grande sobre isso. Que, na verdade, quando você classifica um indivíduo ou um grupo de indivíduos como terroristas, qual é a importância disso? Porque, na verdade, quem está classificando o outro como terrorista, esse termo confere a mim, quem está acusando, um poder sobre esse indivíduo. Isso a gente viu com a situação das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. É muito complicado isso aí. Então, aqui no Brasil, claro, galera, não estou falando que o governo está falando isso. Não, o governo até agora, pelo que eu sei, o governo não citou isso. Nós estamos vendo... Não dá para saber do modo geral. Eu até agora não ouvi, mas ouvi da emissora. Imprensa, tem uma emissora, tem um veículo... Que está chamando os nossos irmãos lá que fizeram essa burrada lá. Uma burrada, né? Que pra mim é uma burrada. Não, são idiotas, cara. Não vamos passar pano, não. São idiotas mesmo, entendeu? Mas assim, agora, uma coisa é você cometer um crime... Tem que analisar com calma, porque... Cara, uma coisa é você cometer um crime, você agredir um policial, não, isso tá lá, sim, isso é você errado. depedrar agora, a manifestação o patrimônio... é democrática, é legal. Cara, você depedrar o patrimônio... Tudo. Você depedrar tudo, quebrar isso tudo. Tá errado, isso é crime. Isso. Você que está assistindo esse vídeo pode perguntar assim, ô Vitor, Vibit, então já que você acha que não é terrorismo, que isso aí é só um crime, eu não estou falando que é ou que não é terrorismo. Eu estou falando que classificar como terrorismo é uma linha muito tênue para problemas muito mais graves que podem vir a ocorrer no Brasil. Daqui a pouco eles vão falar que tudo é terrorismo e tá todo mundo perdido. Daqui a pouco tudo é terrorismo. Aí ninguém vai poder mais fazer um ato democrático legal. Se você falar algo contra uma situação, é terrorismo. Então, acho que não é por aí. Porque a Constituição permite a democrática, manifestação. Mas se você fizer besteira, tu vai pagar pelo que você fez. O que foi feito ontem, essa questão toda aí, é crime. Claro. Agora, a manifestação... Ninguém discute isso. Para não ficar também assim, as pessoas do outro lado com dúvida em relação ao que eu estou falando. Eu estou falando de manifestar-se. Não, manifestar-se é legítimo. Então, não são terroristas que estão manifestando. Aconteceu ontem situações problemáticas, que tem que ser depois discutidos nos locais corretos para se chegar à conclusão se foi terrorismo ou não. Mas aí que tá, Fábio. Pra gente chamar terrorismo aquilo ali... A gente já viu coisas muito piores no jogo de futebol. E não foi chamado terrorismo. Já viu coisa pior, porra. Recentemente teve notícia de... O vizinho liga com outro pros fuzil. Então... Isso é terrorismo, Botou a população daquele condomínio, daquela rua. Vamos deixar a galera aí depois comentar. Mas nós vamos deixar claro, nós não somos a favor de nenhum ato que seja criminoso. Agora, as manifestações precisam ser mais debatidas. Claro, porque tem e não só as manifestações. Esse aspecto que esse veículo de comunicação abordou e está abordando em todas as matérias, de certa forma, cara, isso foi importante acontecer, porque isso traz à tona essa discussão. Isso é uma discussão que precisa ser levada a sério e ela precisa ser levada adiante. Porque a gente escuta a vida inteira que o povo brasileiro é um povo pacato, né, cara? Que o povo brasileiro não faz nada. Que o povo, assim, francamente é isso. O que nós ouvimos é que o brasileiro... O povo se vira e se acostuma com a situação. O povo agora está esperando picanha. O povo agora está esperando o carnaval, que está chegando o carnaval. As escolas começaram o ensaio. Vai começar o futebol. O brasileiro é taxado assim. Lá fora, por muito menos, o nego explode tudo. É essa. Sim. E aqui no Brasil, nós sempre fomos taxados como um povo pacato, como um povo omisso, como um povo de natureza... Sabe qual é a real? De colonização exploratória. Nós temos aqui... Agora, quando alguém faz alguma coisa, chama atenção também. Se liga, nós temos o jeitinho brasileiro. Isso é bom e ruim, cara. Isso é bom porque o jeitinho brasileiro, ele faz com que o povo seja um povo receptivo, caloroso, amigo, amigável e 1 milhão de outras qualidades.
Só que também é um aspecto muito ruim, porque por ser um povo que dá um jeitinho para tudo, ele acaba não se levantando contra situações absurdas e ele dá um jeitinho. O povo se acostuma com qualquer situação e vive, velho, se vira. É maravilhoso o povo se virar. Mas e aí, até que ponto? Eu lembro de uma vez na Alemanha, aumentou o combustível na Alemanha. Aqui no Brasil o combustível aumenta, ninguém fala nada. Tu vê a galera reclamar no Zap lá Zap. Na Alemanha, lá os caras pegaram os carros onde estava, todo mundo. Desligou e largou o carro. Acabou, o país todo largou o carro. Isso tem muitos anos. Todo mundo largou. Não sei se foi, eu acho que foi na Alemanha, mas foi num país da Europa lá. Geral onde estava, largou o carro. Largou, ninguém brigou. O país parou. Em poucos minutos, revogaram o aumento, até abaixaram. Acabou o problema. O povo entendeu que aquilo não estava correto. Até que ponto ser... Entendeu? Não digo omisso, mas até que ponto aceitar as tudo coisas. sem fazer nada. A gente não está dizendo que também tá claro que fogo, não. Quebrar, não justifica o que agredir, aconteceu. Não justifica. Mas uma hora o brasileiro também, cara, vai gritar, meu irmão. E toda democracia passa por isso. E às vezes pode gritar de formas que não sejam... Acho que a nossa lei permite, mas daí também tem que se analisar todo o processo. Queria aproveitar aqui, ó, galera. A gente está para lançar o site do Canal Apelão, www.canalapelão.com.br. E o site, se você acessar agora, tá aquela página, aquele padrãozão de que em breve vai ser lançado, né? Mas eu estou preparando um artigo bem bacaninha sobre terrorismo. Tá, aí quem estiver afim... Você não, nós, né? Porque é maneira de dizer, cara. Tá. Aí então qual é a ideia? Quem estiver interessado, assim que esse vídeo for ao ar, vai estar na descrição o link direto para o artigo no nosso site. Embora o site não esteja liberado para todos, mas o artigo vai estar liberado para quem quiser ler. Tá? E, claro, todas as referências vão ser citadas ali. Então é isso, galera. Dá uma opinião aí, vamos quebrar o pau. Vamos quebrar o pau aí com a gente aí pra gente fazer mais saudável. Pra gente poder fazer mais. Vamos quebrar o pau aí com a gente aí no vídeo, né? Escrevendo, tem que ter escrevendo aí, não é pra quebrar nada não. Vamos quebrar o pau aí, comentando o que a gente tá falando aqui, se vocês concordam, se vocês não concordam, qual a opinião de vocês e manda bala na gente aqui. Ó, as palavras que eu tô usando, mentira, tudo isso foi combinado, gente. Mas é isso, pra chamar a atenção. Comenta aí pra gente poder saber o que vocês estão achando. E até o próximo React. Forte abraço. Valeu, galera. Tamo junto.